Bem-vindos a mais um episódio das sagas das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Diga, sou fundador da Feotech e hoje, orgulhosamente, eu vou apresentar para vocês muitas novidades. Eu estou aqui no Brasil, eu vim para o evento oficial de inauguração da nossa nova sede, a Feotech Brasil. E também tem alguns testes aí que a gente vai fazer, vou mostrar o Gol elétrico, Gol FTE, que foi capa da 4 rodas. Tem alguns testes aí que eu vou mostrar, vou deixar mais para metade, para o final do episódio, vocês vão ficar loucos, porque tem muita gente ansiosa por causa disso. E hoje eu vou mostrar orgulhosamente as nossas novidades aqui no Brasil e que vão para o mundo inteiro. Então, chama a família, bota na TV, pão de queijo, chimarrão e hoje vocês vão se surpreender com o que a gente fez aqui e o episódio vai ser top. E agora é o seguinte, ó, eu vou começar pela minha parte preferida aqui, ó, da nova sede, que é o Museu da História da Feotech. Eu mesmo me acho, eu me sinto estranho falando de museu, de alguma coisa que eu sou jovem, eu sou um cara aí que tem poucos anos aí de experiência, mas falam que a gente já tem muita história e ao mesmo tempo é muito legal contar essa história. Então, aqui a gente está no segundo andar da FT Store, que é a nossa loja, que eu vou mostrar ali embaixo. Eu quero começar mostrando para vocês o museu e a história, alguns artefatos aqui da nossa história que é muito legal de ver pessoalmente. Eu mesmo tinha isso aí, muito disso guardado em caixas assim, que a gente começou a procurar e achar e ao procurar e ver esses produtos, esses equipamentos, essas partes da história, foi muito emocionante. Sem falar o seguinte, ó, aqui tem um pequeno pedaço dessa história. Esse museu ele vai ser, de certa maneira, dinâmico, a gente vai ficar trocando os produtos, os equipamentos, partes da história, tem caixas e caixas de outros produtos guardados que a gente vai ficar mostrando. Então, quem vier aqui pode vir de novo e vocês vão ver algumas coisas diferentes na próxima vez. Mas eu vou começar assim com algumas questões aqui, umas coisas que não estão nem em ordem cronológica, depois eu vou entrar na ordem cronológica, mas, por exemplo, aqui, ó, a primeira FT400, ou uma das primeiras FT400, que era a primeira versão, onde é que tinha a tela, e o touchscreen ele era inclusive para baixo, assim, tinha uma borda. Exatamente, essa aqui é uma unidade que a gente tem ela zero na caixa com plástico, nunca usou, aquelas coisas de preciosismo, assim, que eu nunca imaginei que guardar um produto desse ia ter um valor, mas está aqui, uma original, uma FT400 original lá provavelmente essa aqui é de 2011, 2011 essa aqui, foi realmente literalmente dos primeiros lotes, intacta. E a gente botou nessa redoma assim, que é até para mostrar a importância disso aí, ó. Essas aqui foram 4 protótipos que eu tinha, que a gente fez das primeiras, assim, da primeira Turbo Pro 1F, que é a primeira ECU, né, que a gente fez. Uma versão que eu tinha um logo diferente, que tinha um amarelo com vermelho, que depois eu acabei não utilizando, a gente adotou o prata e vermelho. E essa aqui tinha um display maior e 6 botões, acabou nunca sendo executada, a gente foi para uma Race Pro que tinha 4 botões e um display de 2 linhas em vez de 4. E aí uma versão prateada, umas coisas para testar. E o primeiro case que a gente fez realmente impresso, ou injetado mesmo, assim, que a gente fez um teste em 3D, ou impresso 3D, para ver como é que seria a primeira FT200, assim, foi emocionante, porque a gente saiu de uma caixinha que era uma caixinha padrão, para um produto que na verdade foi realmente projetado para ser uma injeção eletrônica, um produto assim. E aqui, ó, esse aqui é o mais que me traz memórias, assim, essa é literalmente a primeira e a segunda injeção Feotech. Literalmente a primeira e a segunda. A primeira, eu enchi ela de resina, ela basicamente é um pressostato que pulsava um bico injetor, por isso que até o apelido, que na época eu considerava pejorativo, hoje eu acho que é um elogio. A gente começou com um pulsador de bico, literalmente pulsando um bico injetor num carro que tinha uma injeção ou um carburador e quando tinha pressão. Nessa primeira a gente botou num Vectra de um amigo que era carburado, passou a injeção e a gente colocou isso aí. E a segunda foi uma que tem um fato histórico para mim, que foi a que eu coloquei num Corsa de um outro amigo, achei que era empresário já, vendi para ele, quando eu fui botar no carro dele, trancou o bico aberto, estragou o carro e eu não tive o que fazer. E essa aí me fez dar uma pausa de 2 anos que eu fiquei sem mexer em carro, porque eu achei, putz, isso aí de repente não é um negócio para mim. Mas vamos continuando que vocês estão vendo. Tá aqui, ó, estão aí as de verdade, viu? Aqui, ó, uma fase muito importante para a gente que foi a migração da plataforma para FT500, para FT. Então, o primeiro protótipo que a gente fez foi a gente chamou de FT5000, que era uma placa para fazer o que viraria depois a FT500 de desenvolvimento e junto um protótipo também do que viraria uma FT200. Então, assim, os primeiros produtos assim de uma geração nova, eles não são com a cara final, a gente desenvolve eles de uma maneira mais particular, sabe, assim, e mais para desenvolvimento. Então, a gente resgatou essas duas aqui, ó. E aqui, ó,
uma Race Pro, um FI no caso, também na caixa com adesivo, com o chaveiro bem característico da década de 2010 ali, ou 2000, da década de 2000, antes de 2010, e o boné bem tradicionalzinho, aquele que era o prata com preto ali, com Engine Management Systems, que era o slogan que a gente tinha na época, o manual que eu redigi praticamente todo na caixa intacta. Então essa aqui está bem cuidadinha. E na redoma aqui, ó, um fato muito relevante, assim, que foi o nosso campeonato na NHRA nos Estados Unidos, né? Justamente marca o início do nosso sucesso nos Estados Unidos. E um Wally, para quem não conhece, é um troféu que a NHRA dá em casos muito especiais e que são campeões do ano, né? E esse é um Wally de campeão. Então, assim, a Feeltech foi campeão da NHRA Pro Mode, assim, para nós foi uma emoção muito grande. Então, isso aqui traz um arrepio até, assim. E agora aqui, ó, a gente fez uma linha do tempo, assim, muito bacana. Obviamente, assim, ó, falta... Isso aqui eu vou dizer que é 30% de fatos relevantes da história. Foi muito difícil, inclusive, escolher o que a gente ia colocar aqui. Mas tem desde, assim, pré-história, porque a história a gente disse que começou em 2003, né? Mas pré-história a gente tinha os primeiros leitores de sonda, no caso de banda estreita, que eu fiz. Isso aqui era literalmente feito no quarto de casa. Até era Feeltech Engine Control, em vez de Engine Management Control, era uma versão resumida disso. E aí, claro, tem a Turbo Pro, que é realmente associada à fundação, que é a primeira injeção. Um recorte de um jornal aqui numa prova que a gente foi andar em São Paulo, Curitiba, mostrando o produto bem nas provas ali. Tem aqui os 2004, aí a gente fez a versão As Pro, Race Pro. A nossa sede aqui lá em 2004, isso aqui era o número de funcionários que a gente tinha, ó. São 9 pessoas, me incluindo, né? Então, uma parte bem antiga da história, que eles botaram até preto e branco, acho que eles estavam se arriando aqui como se fosse tão antigo que a foto era preto e branco. E depois a gente começou em 2005 a Race Pro 1 FI, controlando ignição. A gente teve uma nova sede, que aí foi justamente essa ali, que saiu do quarto de casa e virou uma sala. Aqui, 2006 a 2009, a gente começou a introduzir vários produtos, assim, desde Fire Pro para controle de ignição, Speak and Hold, o WB2 Meter, o Pro 24, Boost Controller. E esses produtos aqui realmente foram os acessórios que adicionaram muito. Essa parte da história eu gosto muito, assim, foi muito desafiadora a parte da Pickup Racing, onde é que a gente teve uma primeira categoria assim, que a gente forneceu. A nossa tentativa de PRI, a primeira vez que a gente foi na PRI, era um standzinho assim, essa aqui até não é na primeira foto, primeira, mas a primeira era um stand de 3x3 com uma toalha, uma mesa do Walmart e uns produtos expostos em cima. Depois aqui a parte da primeira tentativa nos Estados Unidos, onde é que a gente instalou nesse Honda aí, a gente abriu na Califórnia, não deu certo, tivemos que fechar depois. Aqui aí quando a gente passou a migração em 2010 com a FT200, já mudou o case, já não era aquele case da Patola, já era um case injetado que nem eu mostrei ali. A FT300 que incorporou a parte da ignição. 2011 algumas parcerias assim interessantes aqui que é com a Schutt e a questão de os volantes. O Gear Controller, que fez uma grande diferença. A 3ETEC, que era uma sátira, porque o pessoal brincava que, em vez de Feeltech, era 3ETEC, porque ele tinha um carburador 3E. A gente fez um produto que era para a categoria DTC, justamente, obviamente, a FT400, né? Primeira vez o touchscreen aqui para mostrar como o pulo que deu da 300. Parcerias aqui como FT Education, Expert, lançamento do Datalog incorporado na 250, a FT350, que é um sucesso, muitos anos de vendas. Produtos como a Knockmeter, a parceria com a Racepack, FT500, obviamente um grande salto tecnológico, que é a plataforma que a gente que vem até hoje, né, e vai ser substituída pela Vision. NHRA, quando a gente foi aprovado pela NHRA, essa cartinha quando a gente recebeu foi uma emoção muito grande mesmo. E aí depois produtos, obviamente a FT600, que um grande salto, especialmente no mercado internacional e depois no Brasil, que mudou a história da arrancada mundial e mudou a história para nós também. Tem o início do desenvolvimento da eletrificação em 2016 também, 2017 a FT Spark, o Switch Panel, em 2018 o lançamento da 450 e 550, né? Quantas unidades ou quantos produtos, quantos carros tem no mundo com esses dois produtos que extremamente populares, muita gente é muito contente, muito feliz com esse produto aí, ele atende muito bem o mercado. Tem a parte da FT Motorsports, que é a divisão de roupas, né? Vocês estão vendo aí minhas camisetas aí, toda a linha
que a gente começou a fazer alguns anos atrás e virou até grife, é uma das razões porque a gente tem inclusive a loja aqui. A história do SEMA, do Corvette, os F-10 Injector, que é uma parceria com a MRB, desenvolvimento, driver, e daí começa mais já uma história mais recente com produtos mais novos, parceria com a VEG, os Fusca, a conversão dos FTE, né, com os carros elétricos, e aí a gente já está em 2023, no ano Pro, e obviamente a FT700, que é a nossa mais nova criação, e eu vou mostrar depois mais detalhes para vocês da FT700. Tem a parte de diesel que a gente está entrando, e aqui na verdade a gente deixou o futuro, porque a gente está continuando o nosso futuro e a gente pretende preencher essa parede aí, e uma hora a gente renova isso aqui ao longo do tempo. Mas essa é a parte do museu e da linha do tempo aqui, que eu queria mostrar justamente para vocês. Aqui a gente tem uma coisa muito legal da loja, ela é um andar duplo, assim, inclusive o nosso departamento de design da Feotec foi responsável por desenvolver toda essa, junto com a equipe de arquitetos, que fez toda essa decoração fantástica aqui da loja, assim, ficou um negócio que eu, quando cheguei aqui, eu confesso que eu tremi as pernas, assim, me sensibilizei, assim, porque eu não imaginava que ia ficar tão incrível, sabe? E até os arquitetos, até dizer assim, o pessoal do design, eles mesmos, vendo a energia que ficou esse lugar aqui, foi fantástico. E agora, a FT Store mesmo, o que foi a nossa intenção, assim? Tinha muita gente que sempre vinha visitar, tanto a Feotec Brasil, no nosso antigo endereço, que não tinha nem como entrar, não tinha loja, não tinha recepção, a recepção era praticamente só para escritórios. E a gente queria, e tanto nos Estados Unidos, né, quanto a gente chega lá com um quilo de ouro branco e erva mate querendo para visitar, e às vezes a gente não tem um espaço assim para receber os clientes. Então agora o que a gente fez aqui? Ó, a gente criou a FT Store, é um conceito para uma loja conceito nossa, para ter uma maneira de receber os clientes, receber os entusiastas, as pessoas que querem vir aqui na Feotec conhecer. E a gente tem, obviamente, os produtos expostos, a gente tem os produtos aqui disponíveis também. Então, tem os expositores, tem a parte aqui do vestuário, né, que é uma coisa que quem curte, até eu brinco assim, quem tem uma camiseta da Feotec sair num lugar público vai fazer amigos. Porque quem conhece e sabe o que é, identifica pela camiseta. Então é uma maneira, as nossas tribos são identificadas por usar os produtos, usar os produtos da Feotec Motorsports e o vestuário. Então a gente tem aí todas as camisetas, chinelo, bolsa, jaqueta, o cinto de segurança, que inclusive é um produto de segurança que a gente também trouxe uma solução para o Brasil e para os Estados Unidos, né, também comercializa lá o cinto FT, moletom, bonés, aqui tem todas as linhas de boné, desde dos que são marca Feotec e também dos que são da minha linha, da linha Anderson Dick. Camisetas aqui de criança, ó, muito, até um pedido, ó, teve umas pessoas que me pediram uma vez uns bodies aqui para criança, ó. Uma das coisas que a gente fez foi fazer exatamente isso aqui, a criança sai da maternidade com um body da Feotec, dá sorte, viu? Vocês vão ver que isso vai alinhar o futuro da criança aí. Então, por favor, aí, ó, aproveitem e deem isso aí de presente para um amigo aí, ou para quem for tiver bebê aí, ó, é um bom presente. A gente tem, obviamente, coisas de crianças, as camisetas novas, lançamentos aqui, ó, do Supra, a do Mazda, toda a linha aí. Obviamente, as temáticas aqui desde Mercedes, da Feotec, do Tour Brasil, da Ferrari, e meia, cueca, ou seja, de tudo. E tem muita coisa mais vindo, a gente está trabalhando com umas parcerias aí, vou dar até um spoiler, né? Que vocês acham erva mate, Anderson Dick, Feotec, vai ter talvez até chocolate, vai ter mais coisas aí que estão vindo e a gente vai estar tendo esses produtos aqui, realmente como se fosse um gift shop, assim, para o cara que é entusiasta poder pegar esses produtos. Esse pedaço aqui, esse lado da FT Store, a gente tem um campo aqui, um lugar especialmente para expor algum veículo muito especial. Nesse caso aqui, obviamente, é o nosso Gol FTE, que foi capa da revista Quatro Rodas, um orgulho assim fantástico, assim. Foi, inclusive, quem não viu a revista, por favor, compre e guarde, porque eu acho que vai ser uma revista histórica, assim. A gente pegou esse Gol, colocou em cima fez aquela foto saltando, tá? Que depois eu vou explicar melhor como é que se faz essa foto, muitos de vocês devem saber, mas em 1989, quando eles fizeram isso aí, as pessoas realmente acharam que os carros estavam saltando. Mas o Gol eu vou fazer o seguinte, daqui a pouco eu vou falar mais sobre o Gol e nesse episódio eu vou dar uma volta com ele, vou mostrar para vocês melhores detalhes. Mas esse espaço aqui, ó, a gente fez um lançamento, uma inauguração da FT Store no domingo aqui, que foi fantástico, vocês não têm noção da quantidade de pessoas que tinham. Eu vou deixar umas imagens para vocês, eu praticamente fiquei o evento inteiro aqui, recebendo as pessoas, trocando uma ideia, todo mundo vinha querendo mostrar alguma imagem de um carro, o que eles têm, todo mundo com a camiseta, dei muito autógrafo, tirei muita foto, foi
Foi um momento mágico, assim, e uma coisa muito legal, assim, eu escutei muita mensagem positiva, assim, ó, muita gente que chegava para mim e dizia assim, vocês não têm noção quantas pessoas tiveram, assim, que me falaram e me falam que às vezes ficou no hospital e no hospital, por exemplo, teve 2 pessoas nesse final de semana que tiveram leucemia e estavam quimioterapia no hospital e falaram que os vídeos e esses vídeos aqui compartilhando ajudaram eles a passar esse momento muito difícil. Depressão, então, eu vou te falar o seguinte, ó, teve umas 10 pessoas que vieram me falar, assim, que digamos assim, esse material que ajudou elas a saírem da depressão. Inclusive esposas, uma esposa chegou para mim e disse, obrigado, tu ajudou meu marido a sair da depressão. Até me emociono nisso, mas é uma coisa que para mim me vale muito, sabe? Eu gosto muito de saber que tem alguma coisa que a gente faz que realmente possa estar ajudando os outros, sabe? Mas eu vou deixar umas imagens para vocês como é que foi o evento de inauguração aqui. Eu não consegui gravar nada, né? A nossa equipe estava toda envolvida aqui, a gente acredita que tinha em torno de 3 mil pessoas aqui no evento no final de semana. Então foi uma loucura, tava os carros expostos, tudo. Vou deixar para vocês um clipe para vocês verem que evento legal que foi esse de final de semana. Com animal o evento, né? Você não tem noção da quantidade, como é que foi? Foi uma loucura, assim, porque a gente fez um evento de domingo, né? O evento se chama Fueltech Chimarrão. Até uma das coisas que a gente foi um evento de teste para ver como é que ia funcionar, se o pessoal que ia vir, assim, estava curtindo e eu tenho certeza que foi demais, assim, eu queria confirmar que essa nossa ideia de fazer um evento de domingo para a família, para quem curte carro, vir aqui, funcionaria e funcionou. Então a gente vai estar trabalhando aí para ter um evento com uma regularidade, de repente vai ser uma vez por mês, não temos certeza ainda, que é exatamente assim, tem alguns carros que a gente vai fazer um tema de evento, coloca os carros aqui de manhã, as pessoas chegam com chimarrão, chegam para curtir com a família. Então a loja vai estar aberta no domingo de manhã, quem quiser comprar algum produto, quem quiser curtir, ver a história e de novo, vendo os carros, curtir o chimarrão. A gente lotou as redondezas aqui, né? Mas tem estacionamento perto também, para quem não conseguir deixar o carro aqui dentro ou na frente, pode deixar no estacionamento, pode caminhar, porque é literalmente 2 minutos, 3 minutos caminhando aqui, por exemplo, dos estacionamentos que tem grande em volta. Então, e ao mesmo tempo seguinte, muita gente não conseguiu entrar na loja. Foi uma loucura, assim, tinha fila para entrar na loja, porque a gente teve que, obviamente, limitar para evitar que as pessoas ainda pudessem circular aqui dentro. Mas a loja fica aberta diariamente aqui, todos os dias de semana, de segunda a sexta, acho que é das 9 às 5h30, uma coisa assim. Podem vir, são bem-vindos, a gente quer, inclusive, que vocês venham aqui, ó, desceu no aeroporto, está em Porto Alegre, dá um pulo aqui, vem visitar a loja, vem conhecer os produtos, vem ver a história, vem bater um papo com as pessoas que estão aqui. É isso que a gente quer compartilhar com vocês essa sensação. E até, deixa eu mostrar, agora vocês estão vendo aqui que isso aqui está meio desmontado porque está tirando esse carro de corrida aqui, que é um protótipo Sigma que ficou exposto aqui. Vai ter outros carros, a gente vai fazer sempre uma exposição volante do carro que vai estar aqui. Mas eu queria mostrar essas cadeiras aqui, ó, que o pessoal do design aqui projetou e fez uma surpresa, inclusive quando eu cheguei aqui, eu vi uma cadeira dessas com uma decoração similar ao meu capacete, né? E essa aqui com relação à Mercedes a 190 aí, ó, tomou um acidentezinho aqui, mas faz parte. Mas é muito legal isso aqui, o pessoal curtiu demais, muito bem feito. E obrigado aí todo o time do design que me fez essa surpresa. E aqui, continuando na loja, a gente tem exposição desde o motor elétrico, esse aqui é o mesmo motor e powertrain que usa no Fusca elétrico. Nossa, a gente tem o do Gol também, né? É mais para o pessoal entender como é que funciona. Tem os produtos aqui, e aqui a gente tem exposição para o cara botar a mão na 700, mexer, entender os outros produtos, tudo. E de novo, a gente está disponível, venham nos visitar aqui, por favor. É um lugar que eu acho que vocês vão sentir essa energia positiva. Mas agora é o seguinte, ó,
mostrei a FT Store. Vamos dar um tour na Feltec agora por dentro aqui, porque eu quero mostrar um pouco de toda a estrutura que a gente fez aqui. Eu acho que vocês vão curtir bastante. Olha aqui, ó, até vou aproveitar. Falou, cara. Até isso aqui, olha. De que é que tu tem a assinatura aqui? O Murder Nova. Murder Nova, o Daddy Dave. O Wallace Ligeirinho, campeão do Armagedon. E o Bandido. O Bandido ainda. Onde é que tu quer que eu assine? Pode escolher, fica à vontade. Esse capacete tem energia aí, meu. Tem, bastante. Show. Valeu, meu. Obrigado aí. Sem palavras. Valeu, valeu. Vamos pegar o chimarrão agora aí, ó. Vamos caminhando. Agora, essa parte aqui que é uma coisa que a gente quis botar um telhado solar aqui, né? De energia solar. Então, todos os equipamentos aí nacionais aí, bastante legal. E aqui, ó, inclusive para quem tiver carro elétrico e quiser vir, tá bem-vindo aqui para carregar os carros elétricos. A gente tem toda uma estação da WEG aqui, ó, 4 estações, ó. Inclusive tá carregando o Fusca, ó. Tá com 79% de bateria. Eu vim com ele de manhã, tava andando com ele, tava com 40%. Ali umas 2, 3 horas carregou já praticamente toda a bateria. Essa fachada da empresa aqui, até vou fazer o seguinte, ó. No final do dia vocês não têm noção de como é que fica a fachada da empresa. Vou deixar para o audiovisual se virar e botar umas imagens aí do final do dia, do pôr do sol, do que loucura que fica. Inclusive dá para ver do avião taxiando, dá para ver a fachada aqui. Ficou fantástico assim, ó. Olha aqui, fachada maravilhosa, né? E de dia, de noite, assim, dá para ver para dentro. Olha, tô apaixonado, até tava brincando, ó, Diane, eu acho que nós vamos voltar pro Brasil, viu? Tô querendo ficar mais aqui agora. Até porque é o seguinte, olha a estrutura que tem aqui dentro, sabe? A gente tem um estacionamento aqui interno, né? Obviamente o estacionamento durante a semana ele é usado para os funcionários. Isso aí dá um nível de conforto fantástico, assim, né? Porque eu vou dizer assim, todo mundo que trabalha aqui, o cara acaba gostando de carro de alguma maneira ou de outra, né? Até pode ser um carro original, mas o cara tem um carinho, né? E ter um lugar onde guardar o carro assim com segurança, com privativo, com portaria, dá uma tranquilidade até para o cara trabalhar lá dentro aí. Tenho certeza que na sede antiga o pessoal deixava os carros na rua e não conseguia concentrar 200%. Então a gente tem um estacionamento. Agora a gente tem aqui, ó, vários figurantes aqui que foram contratados para ficar... Não, brincadeira. E aí, pessoal, tudo bom? Não é. Aqui é uma área de descompressão, né? Que tem um sofá, tem um ambiente assim para sentar. Justamente agora, inclusive nós estamos pegar o pessoal no almoço aí, ó. Vamos revisar quantas carnes eles pegaram no prato ali. Aqui é o seguinte, ó, ninguém trabalha, eles ficam o dia inteiro assim, né? Então aí, ó, jogando um videogame, joguinho de futebol, tem uma coisa que foi legal da decoração é essa parede aqui, ó. Tudo aqui, ó. Esse é meu jogo, this is my game. E a gente tem os quadros de decoração na parede, tudo. E aí? Tô passando, apresentando pro pessoal aí. Legal. Todo mundo, bom dia, boa tarde, bom dia. E aí, beleza? E aqui, ó, na verdade é o nosso refeitório, né? Então facilitou muito, assim, né? Todo mundo consegue se alimentar aqui sem precisar sair, né? Facilita. Tem um buffet aqui, ó, bem saudável aí, ó. Todo mundo se alimentando bem. E a gente tem tipo uma área também de snacks e de café. Inclusive aqui, ó, deixa eu mostrar essa camiseta aí, ó. Olha aqui, ó. Essa camiseta aqui na festa da firma, né? Fizemos um presente especial para todos os funcionários da empresa e essa não está à venda, tá? Essa aí, inclusive, não podem vender, viu? Só para o pessoal ficar. Mas essa camiseta é uma homenagem ali para o time da Feltec que faz parte, obviamente, do desenvolvimento da FT700. Estamos caminhando para a recepção, ó, e vamos dar uma chamada de como é que chama? De atenção, ó. Vamos mostrar quem são os fumantes da empresa aqui, ó, para ver se esses caras... Tem a área de fumantes aqui, ó, que vamos constranger vocês aí, ó. Se uma mãe não sabe que vocês fumam aí, agora ela vai ver, viu? Não, eu tô só de fumante passivo aqui. Eu sei. Cadê o cigarro no chão ali, ó? Brincadeira, pessoal, vamos... Não, pior que eu venho só pra conversar com o gurizada. Sei, viu? Se a mãe dele estiver assistindo, ele só tá indo conversar com o pessoal na área de fumantes, tá? Brincadeira. Mas tem que ter, né? Não adianta, né? E aqui, ó, agora estamos entrando na recepção, que na verdade é a parte de escritórios, né? A parte onde é que tem o pessoal, realmente a parte de estrutura de fábrica da empresa, né? No caso aqui, escritórios. Então, recepção e decoração aí que é maravilhosa aí. Temos até a árvorezinha de Natal aqui, ó. Tão bonitinho os presentes. O nosso logo tradicional sempre na nossa recepção.
A gente tem aqui as salas de reunião, ó. Vamos atrapalhar a reunião deles ali, ó, mas tudo bom. Dadas as salas de reunião, a gente tem o nome de alguma pista. Essa aqui é a Tarumã. Inclusive, uma história engraçada foi o seguinte, né? Essa sala é toda embaixo aqui na recepção. E final de semana a gente teve no evento aqui de inauguração, veio várias pessoas, inclusive os representantes das pistas aqui do Rio Grande do Sul. E o Rodrigo aqui de Tarumã, né? Olhou todas as outras salas e não achava Tarumã, não achava Tarumã, ele quase infartou. E aí a última sala ele viu que tinha Tarumã, ele tava tendo um treco ali. Então aqui, na verdade, é uma parte de escritório mesmo. Aqui é a sala do chefe, né? O Leonardo Fontolan, CEO da Feeltech Brasil. Então, bem confortável, tem reunião, tem uma área de estar, tem tudo ali. A gente tem uma parte de quadros aqui, inclusive, orgulhosamente, sou eu aqui no jet ski. Tem aqui um quadro, por exemplo, do João Barion, o off-road lá na Fenagip. E é bacana assim porque eu gostei a gente fez tudo preto e branco, sabe? E aqui, por exemplo, mostra... Isso aqui foi uma surpresa pro Luiz, né? No Luiz de Leão a gente fez uma surpresa, botou o carro que ele corre aqui. E ali também o motor dele, um baita de um painel. Aqui a gente tem uma sala de reunião, que é reuniões de gestão, assim, ou quando tem uma reunião maior aqui, uma reunião tanto de vídeo quanto presencial a gente faz aqui. Vocês vão ver que tem bastante sala de reunião, ó. Aqui tem uma outra sala de reunião, que é a Velopark, ó. O pessoal aí se emocionou na Cuca, inclusive. O pessoal da Feeltech USA está trabalhando aí. Tá a Cuca meio violenta aí, ó. Aí reuniões aqui, ó, Speed, Race Valley, que é a nossa parte de RH, gestão de pessoas. Então, acaba tendo... a gente fez um ambiente bem aberto, assim, né? Inclusive, esse prédio aqui, ele é um prédio mais antigo. Ele tinha forro aqui, a gente removeu todo o forro, basicamente, assim, fez toda a parte de forro exposto, pintado escuro, uma coisa bem moderna, assim, e inclusive ampla, né? Agora é o seguinte, então, eu dei um intervalo de algumas horas para o pessoal voltar aqui, fiz outras coisas, agora tá todo mundo trabalhando aqui, porque a gente pegou o pessoal no almoço, então, vamos continuar o tour. Essa é a controladoria, onde é que o pessoal, na verdade, trabalha, estão fingindo que estão trabalhando, agora ali, ó, fingindo que não estão vendo a câmera. E eles fazem toda a parte de financeiro, contabilidade, esse tipo de coisa. Mas uma coisa muito legal dessa área aqui é justamente esse lounge, né? Tem os sofás, tem uma área bem aberta, assim, que é para dar uma sensação boa justamente quando o cara tá trabalhando. Tem a área do cafezinho aqui, ó. Então, além de chimarrão, a gente toma bastante cafezinho. Inclusive, deixa eu pegar um para mim aqui, ó. Temos um cafezinho. Tem atrás aqui, tem a parte de salas de reuniões, ó. Então temos aqui, ó, Silverstone, Catalunha, Suzuka e Monza. E essas salas de reuniões são tipo individuais, ó. O cara pode fazer uma reunião rápida aqui, às vezes individual ou um video call, porque acaba que muitos dos setores são coletivos, né? Então o pessoal, se precisar de uma reunião com privacidade, acaba usando uma sala de reunião, né? Das diversas aí que a gente tem. Uma visita surpresa aqui, ó. Tô fazendo um tour pela empresa. Parte de marketing, eventos, motorsports, o que mais aí? Esqueci alguma coisa aqui? Esportes, eventos, patrocínios, redes sociais. Departamento de chicotes elétricos aqui também, ó. Não, obrigado. Então, estamos passando em tudo aí. E aqui a parte comercial, ali, ó. Estamos fazendo aqui, ó, um episódio passando, mostrando todos os departamentos. Aí, ó, gerência, o Rossano, Lucas, galera aí, todo mundo aí. Pessoal, esses são comercial, eles que vendem, hein? Então se vocês fazem alguma compra aí, ó, e tem um contato, esse é o pessoal. E aquele no fundo lá é o ator que fez o nosso vídeo de 20 anos, aquele.
E aqui tem um sósia do meu calibre aí, né? Temos como é que é? Estamos tentando fazer o filho do Calibur, na verdade, né? Tá quase, quase ali, um Astra, é vermelho, com roda preta, só não é turbo ainda, mas um dia a gente chega lá. Vamos arranjar, desculpa, tem que fazer por causa do trabalho, então se a mãe dele estiver olhando aí, todo mundo aí. Show. Aqui é o departamento, o pessoal não usa luz, eles são meio uns morcegos aqui, ó, audiovisual. Olha aqui, ó. Vamos ver se vocês vão cortar essa da edição aí, ó. Olha aí, ó. A galera toda aí do audiovisual. Tem o Gregório ofegante aqui. Nem descemos ainda. Vocês veem de onde edita os vídeos, né? Na verdade o Gregório que tá aqui atrás da câmera é o que edita o vídeo, tá também cameraman, cobra escanteios, né? Faz cabeceia, faz de tudo aí. Ali, ó, filma o Gus aí. O Gus é um personagem aí, ó. Chegou agora. Ali o pessoal da parte de P&D. Aqui tem a identificação, ó, com o rosto. Então essa aqui é mais elaborada para entrar. Olha aí, ó. Aqui é já um silêncio, ó. Aqui na verdade é onde é que cria tudo, né? P&D e design. Então, núcleo de design, manuais aí, toda a galera fazendo um turno. Cada ilha dessas é um time que trabalha em um grupo de produtos, né? Então, tem a parte, o time da FT700, por exemplo, tem o time que faz os updates na linha Power FT, que é a 520, a 530, as atualizações. Tem o time de processos, o time de acessórios, o time de... nem vou falar o nome de todos os times, tem o de eletrificação e tem os outros times aí de produtos futuros aí que a gente não pode ficar dando o spoiler. O próprio nome do time dá o spoiler do negócio. Mas aqui é bacana porque aqui que sai basicamente ativação por voz o exigida. Desenvolvimento de produto. Acesso negado. Thor, filho de Odin. Acesso negado. Droga, Stark. Playboyzinho. Bem-vindo, Playboyzinho. Fabiano, não mostrei lá no fundo, tá? É o diretor de pesquisa e desenvolvimento. Aqui faz o projeto de hardware, faz o projeto de software, programação, tudo é feito internamente, né? Aqui temos outra sala de reunião aí, a Mônaco, ó. O Juan e o Fernando Oliveira fingindo que não estão vendo a gente aqui, ó. A galera aí da TI, servidor aí, toda a parte de... E aí, posso mostrar rapidinho o servidor aí? Pode sim. Esconde a comida rapidinho aí. Aqui para quem entende de TI, sabe que isso aqui é o que é o parâmetro mesmo aqui? Explica aí. Aqui a gente tem uma rede GPON. É uma rede toda em fibra ótica, e distribuição da comunicação pela empresa, né? Então tem toda a estrutura aí de rede, data center, tá tudo centralizado. Toda a parte daqui, né? Uhum. Essa aí deu um trabalhinho aí. Aqui, ó, na sala do lado aí, o pessoal do suporte técnico, ó. Vamos olhar os monitores aí, ver o que eles estão fazendo. Vai cair aí, meu. Quem fala aí, quem liga às vezes aí no suporte técnico, o pessoal ou tá aqui ou tá na oficina, em algum lugar. E aí, mostrando aí fazendo um tour na empresa aí, ó. Todo mundo por aí, ó. E aí o suporte técnico normalmente é quem faz tanto a parte de atendimento quanto o suporte em pista, suporte para desenvolvimento de produto também. Aqui é assistência técnica, então produto manutenção, esse tipo de coisa, tudo que vier para fazer uma manutenção dentro da empresa é atendido por esse time aqui, porque eles também ajudam a descobrir às vezes um problema no carro, alguma coisa assim. E a assistência técnica é feita a manutenção internamente aqui, ó. E podem ver que é uma coincidência aqui, ó. A maioria é mulheres aqui, ó, só mulheres até. Deixa eu ver. Que fazem a manutenção dos produtos aí, ó. Elas que estão qualquer reparo, qualquer coisa, às vezes tem uma race aí de 15 anos de idade, pode ser feita a manutenção dela aqui. Que é a diretoria gestão industrial. Fernando Thomas até, que é o diretor industrial, está sendo transferido para o Rafaeltec USA. E vocês vão ver ele lá, não que ele vai cair no golpe lá, porque ele não é muito de botar a mão no carro, mas ele vai estar trabalhando na Rafaeltec USA na parte de gestão mesmo, gerência. E a gente fez uma contratação de um novo gerente industrial, diretor industrial aí. E aqui a gente tem todas as partes de qualidade, PCP, compras, nessas salas aí, pessoal, porque é uma coisa elaborada aí. E aqui a gente tem os americanos, ó. These guys, I'm actually doing a tour for the Brazilian. You guys too? So you never. I was just telling you never know what you're gonna find here at Rafaeltec HQ. You know, here's the big boss, Anderson himself, doing a video for the Portuguese crowd. Yeah. Portuguese-speaking crowd. Yeah. Excuse me, which I'm almost part of. Yeah. Almost. I understand some of it now. I hope you guys learned some Portuguese. I hope you guys had some fun here and
got to meet everyone. It's been amazing. Yeah. And we showed them all the wall of Field Tech, your prototype. Oh yeah, Cool. the potted thing. It's incredible how far we've come. So, Awesome. in case anyone that doesn't know, this is Anderson Dick. He is our founder, CEO, visioneer, like all of it. Like this is the man responsible for everything that you see Fuel Tech and everything that we're showing you now. Yes, it's come with the work of others now too that have joined the many project. people. But without his vision, we wouldn't be here. So. Appreciate you guys. So everyone is very important. You see the big size of this. So, Partnership is definitely alive and well, and we're making it stronger. So Cool. carry on with your tour and ok, we'll do the same. see you guys. O pessoal aqui, eles são funcionários da Fuel Tech USA, que estão fazendo um passeio aqui. Na verdade, eles vieram para a inauguração. É o André, que é o gerente comercial, o Jacob, que é o supervisor de suporte técnico, o Cameron, que é o supervisor do dinamômetro, da operação de dinamômetro, e o William, que é o supervisor da parte de estoque e inventário, como é que chama? Estoque e expedição, isso. E também tem os funcionários da Fuel Tech USA que trabalham no Brasil, também estão fazendo esse tour aqui, ó. Mas aqui, vou mostrar para vocês, as áreas são... A área central ali é recebimento de matéria-prima, então faz toda a inspeção, qualidade, esse tipo de coisa. A área de lá é o estoque pronto já, de produto pronto, embalado pronto para ser embalado, e a expedição é naquela ponta lá. Aqui embaixo, nessa região aqui embaixo, é o estoque de matéria-prima maior, assim, que não precisa de temperatura controlada, esse tipo de coisa. E a garagem que a gente vai ir depois ali, mas vamos mostrar. A gente até tem uma área aqui que é uma área de previsão de expansão futura, ó. Então essa área, como ela estava disponível, a gente deixou ela pronta, deixou ela vazia, né, para não correr o risco de ocupar ela com alguma coisa que talvez depois seja difícil de tirar. Então aqui a gente tem expansão para novos negócios, para novos escritórios, novos departamentos. E tem um lugar que eu quero mostrar bem aqui, que o editor conhece bem também. Vamos ver se tem alguém aqui. Não, ó. Passaram no teste, ó. Se viesse ontem às 3 da tarde, tinha um editor aqui, ó. Mas essa aqui é uma área de descanso que a gente tem, que é justamente de silêncio, relaxar, assim, para os funcionários, especialmente na hora de intervalo. Tem uma sala de cuidados aqui, que até está fechada, não vou interromper, mas é uma área de, por exemplo, para amamentação. Daqui a pouco, se tiver algum um cuidado especial e precisar, pode ser usada naquela área ali. Agora nós vamos para a parte industrial. E aqui a gente tem o elevador, obviamente é uma questão de acessibilidade, né? Se tiver qualquer pessoa que precisa andar de cadeira de rodas, consegue descer a escada, Gregório, ou precisamos de elevador? Descer, tô precisando de ajuda. Tem uma parte que eu pulei antes aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês que é muito importante, que é a parte da FT Education. Isso é uma parte muito legal, porque acho que eles estão fazendo algum treinamento, vamos atrapalhar. Hoje à noite tem treinamento, a gente tem treinamentos aqui. Vou só dar uma interrompidinha aí, tudo bom? Aí tá, tudo bom, pessoal? Está mostrando aqui, fazendo um tour na empresa, e eu estou mostrando a sala da FT Education, treinamentos também, que a gente tem treinamentos internos, né? Então tá, desculpe atrapalhar aí. Então essa parte de treinamentos aqui está muito legal, porque a FT Education consegue fazer treinamentos aqui dentro, usar essa estrutura, então as pessoas acabam passando, eles conseguem participar, digamos assim, entender muito bem como é que funciona a fábrica. É mais ou menos o mesmo que a gente faz na Fuel Tech USA, onde a gente tem o treinamento lá dentro, as pessoas interagem muito dentro da fábrica, né? Então, uma coisa bastante legal. E agora a gente está indo para a parte industrial, que é exatamente onde é que o produto é produzido, né? Olá, vamos começar pela ordem correta aqui, de onde o produto sai. Essa é uma sala com controle de umidade, de temperatura, de pó, de estática. É uma sala realmente para componentes eletrônicos. E essa linha toda aqui, ó, que é onde é que o produto é montado. Então ele vai desde onde é que fica as placas aqui. Aqui, ó, por exemplo, tem uma placa que são 6 unidades de um Pick and Hold Pro. Então essa placa passa no primeiro local, ela faz aqui a aplicação de pasta de solda, que é o printer, né? Faz exatamente a aplicação nos locais onde é que o componente precisa ser soldado. Aqui é a Pick and Place, que é onde é que realmente ela pega os componentes e aplica na placa mesmo. Então é uma montagem super rápida, assim, ela coloca todos os componentes em cima da placa. Nesse local aqui, se passar a mão, cai tudo, né? Então, teoricamente, não está nada soldado ainda. E aí vem para o forno, que esse sim é um forno de 12 zonas, que é capaz já de aplicar em pasta sem chumbo, pasta de solda sem chumbo.
E aí essa controle de temperatura aqui é muito elaborado para poder o produto sair realmente perfeito aqui dentro. Ó. Isso é até eu gosto de usar uma analogia, como se fosse um processo de têmpera do metal. Na verdade, tu faz um processo, digamos assim, de têmpera da pasta de solda, para ela ficar realmente com as características perfeitas. E aí esse último equipamento aqui é um raio-x, ou um 3D, uma inspeção visual 3D, que ela indica exatamente para a operadora aqui se tem algum produto que ficou desalinhado, que ficou com uma quantidade incorreta de pasta de solda, se tem curto, tudo via vídeo. Então isso aqui é uma das coisas que garante muito a qualidade realmente do produto. E aí daqui o produto sai e vem ser montado nessas linhas de produção. Ó. Todos os produtos aqui eles recebem a programação, recebem alguns componentes, é colocado na caixa, testado e aí por último ele vai para a embalagem. Né? Então vocês podem olhar no final dessas linhas aqui, ó, a gente já tem, por exemplo, os produtos aqui prontos. Aí a gente está olhando aqui, FT550 já está pronta para ir para o estoque. Daqui vai para o estoque e aí já são produtos feitos já para regiões, assim, por exemplo, o idioma inglês, espanhol, português, tudo separado já do próprio equipamento, da própria produção aqui. Ó. Uma coisa interessante sobre a produção é justamente a gente tem toda a produção é feita interna, então é tudo feito aqui no Brasil, né? Então, vocês estão vendo aí desde o início da montagem da placa até o produto estar embalado, pronto já para ser enviado para todo mundo, né? Então, nos Estados Unidos a gente não tem produção, né? O produto é todo fabricado aqui no Brasil. Bom, essa é a produção. Agora vamos fazer o seguinte, vamos para a oficina, que essa é uma das partes preferidas aí, ó. E aqui é uma parte que como eu disse, ó, que a gente gosta muito, onde é que tem tanto os carros, seja de desenvolvimento, de pesquisa, de desculpa ou de prazer, a gente guarda todos eles aqui. Esse Camaro aqui é um Camaro do Leonardo, né, do CEO da Feeltech Brasil, é um V8 Small Block Chevrolet com FT600, com câmbio automático de 6 marchas. Já tivemos um episódio aí mostrando ele no canal da Feeltech, acho que foi. E aí tem alguns veículos aqui, ó, essa moto que estava do Lucas, que estava exposta, ele correu no Velopark, e essa moto ele trouxe para cá para o evento de inauguração. Essa aqui eu acho que vocês não conhecem, né? Alguém já viu esse carro aqui um dia no canal, por favor, deixe um comentário aí, para vocês saberem. Temos hoje, inclusive, algo fora do normal. E aí, tudo bom? Tranquilo? Bom? Certinho. Estou fazendo um tour aqui na empresa e esse aqui é o carro do Newton, né? Do bandido que estava correndo no Prep. Correndo no Armagedon no final de semana e agora eles trouxeram aqui para a gente expor no evento no final de semana e a gente vai passar ele no dinamômetro aí para descobrir uns cavalinhos aí, fazer uns desenvolvimentos do nosso dinamômetro também. É isso aí. Beleza, depois a gente fala aí. E essa oficina aqui, na verdade, a gente fez toda a montagem, por exemplo, a montagem da parte mecânica e elétrica do Gol FT, do Fusca, os carros, tem o carro do Christian aqui também, que toda hora está usado para desenvolver, testar alguma coisa. Aqui também o carro do Mano, que na verdade veio para ser exposto no evento e está aqui agora. E nós temos aqui o nosso dinamômetro de hub, né? Que é a parceira nossa com a Dynotron, para quem acompanha, é um produto também que a gente participou ativamente todo o desenvolvimento. O nosso Calibra de teste agora está sendo parafusado aqui para fazer alguns testes. E daqui a gente tem muita coisa assim de teste de produtos, esse tipo de coisa. Foi feito todo o tour agora. Agora vou mostrar para vocês o Gol FTE, que esse carro ficou fantástico. Vamos lá. Gol FTE, né? Vocês já viram? Se não viram, deixa eu sugerir uma coisa. Assiste depois desse episódio o vídeo da 4 Rodas, porque esse carro aqui ele foi apresentado maestralmente pela 4 Rodas. Eles fizeram um vídeo de avaliação muito, muito bacana. No nosso canal da Feeltech também a gente fez vários vídeos, assim, desde a concepção da ideia, quando o Veiga foi lá no Dene fazer a ideia do projeto, a construção dele com o Dene. Inclusive depois, quando ele ficou pronto, o TK fez toda uma conversa com o Dene, justamente mostrando todo o projeto. Mas o que eu vou mostrar para vocês hoje até para não deixar passar fora do meu canal, eu quero mostrar para vocês exatamente alguns detalhes do carro, para entender assim o que foi a nossa ideia nesse carro. A primeira coisa é a seguinte, é um carro que era muito íntegro, era um Gol CL, até ele era branco, com 1.6 CHT, não tinha nada a ver, ou até 1.0, nem sei, mas que tinha 22 mil quilômetros. Esse carro o próprio Dene achou no interior de São Paulo e a gente comprou ele. E a primeira coisa que a gente fez nesse carro, a gente foi converter ele a elétrico antes mesmo de fazer qualquer modificação estética no carro, né? A gente queria primeiro desenvolver o powertrain, desenvolver essa
parceria que a gente tem com a WEG e fazer o desenvolvimento da VCU, no caso Feotec, para ser compatível com os carros elétricos. E aí quando a gente fez essa conversão, a gente testou ele no Velopark, teve aquele episódio épico que eu ganhei a arrancada de ré contra o Maurício. Há controvérsias, mas a minha versão que eu ganhei. Acelerei de terceira de ré, de terceira assim com o motor virado e o carro virou uma tração traseira aí. Mas foi uma maneira, uma brincadeira aí da gente testar, inclusive as possibilidades que são infinitas desses carros. Olha, agora eu tenho uma chance contra ele, vamos ver. Aí dá, né? Ninguém diz no regulamento que não pode vir de ré, né? Mas o carro em si, a gente queria fazer um carro que apresentasse, que fosse diferente, né? Tipo, e aí algumas coisas que a gente fez, até brincadeiras à parte, foi para causar, né? Tipo, é um carro conceito, assim, um carro como se a Volkswagen tivesse feito uma versão futurista de um carro elétrico, assim. No caso, a Volkswagen tinha o Gol GTS e o Gol GTI, que tem aquela capa épica lá da década de, acho que 89, aquela 4 rodas, que os dois estavam saltando, que na época eu achava que os carros realmente tinham saltado e estragou minha infância quando eu descobri que eles botaram os cavaletes embaixo para tirar as fotos dos carros no alto. Mas hoje em dia, mas brincadeira à parte, aquela foto épica foi a nossa ideia de recriar ela justamente na 4 rodas e aí a edição de novembro de 2023 saiu com os dois carros realmente saltando, o nosso Gol FTE e um Gol GTI impecável que o Dani também restaurou, então foi uma comparação bem justa, assim, era o primeiro carro com injeção eletrônica do Brasil, foi o Gol GTI, contra, digamos, a versão dele eletrificada, né? Então, ter feito essa reportagem, ter mostrado o carro, é algo que nos orgulha muito. E o carro é o seguinte, ele tem um motor da WEG, né? Ele tem entre 150 e 180 cavalos, dependendo da carga de bateria e do acerto. Ele manteve a transmissão no lugar. No primeiro momento a gente estava com as 5 marchas, é um câmbio modificado pelo Sapinho, câmbios, e depois a gente viu que ele precisava só manter a terceira marcha, que ele tinha torque o suficiente para sair distracionando, e eu tenho provas disso. E também e giro o suficiente para ter uma velocidade final ali na casa dos 200 km por hora, que é muito mais do que o necessário para um carro que tem um objetivo desses. E com isso o carro ficou muito simples, ele não tem marcha, né? Ele basicamente troca o switch para botar drive ou botar ré e fica andando com o carro, sabe? Uma coisa curiosa sobre o motor a combustão é que ele tem a bateria, do carro elétrico, é que ele tem ainda a bateria de 12 volts, porque ela toca todo o sistema elétrico, inclusive ventilador, bomba d'água, porque ele tem refrigeração. O motor tem todo o sistema de refrigeração que vai resfriar o motor e vai resfriar o inversor. Além disso, tem alguns outros componentes, como por exemplo o conversor DC-DC, que baixa dos 400 volts da bateria para os 14,4 volts para carregar o sistema de 12 volts. Tem uma bomba de vácuo aqui, que é, como esse carro não tem vácuo, ele tem todo o sistema de freio com servo-freio a vácuo, então ele precisa ter um sistema que crie vácuo para ter o freio assistido. O resto, assim, mantém muito da originalidade. A gente até manteve o radiador, manteve o reservatório de água, o sistema de freio, praticamente tudo muito próximo ao original. A gente adicionou um sensor de pressão de freio aqui, porque ele é muito importante para controlar o regenerativo, que é o recarregar a bateria quando está freando. Isso ajuda a diminuir a velocidade e economizar, inclusive, energia. Uma outra coisa muito polêmica foi os faróis, né? A gente não queria botar um farol original, que obviamente teria uma leitura sem diferença do carro original da década de 80 e 90, então a gente fez um farol modernizado, um farol de LED, né, com projetor, e essa chapa aqui é uma chapa de inox, assim, com corte, com black piano, foi uma criação do Dani, o emblema aqui, o símbolo é iluminado, então traz uma modernidade. O azul que a gente escolheu é um azul parecido com o azul, não é o azul Mônaco, que é o tradicional do Gol GTI, mas é um azul
que traz uma modernidade, assim, a profundidade de cor aqui é algo incrível, sabe? E esse friso, digamos assim, amarelo, o verde fosforescente, é uma ideia até para relembrar assim os carros elétricos e fazer um contraste entre o azul e o amarelo. Aqui dentro vocês podem ver, o carro a gente fez um acabamento do banco assim com um tecido, a Brava Tapeçaria fez um trabalho incrível assim de manteve os bancos aqui originais do GTI com todo esse desenho característico do Recaro, mas a gente fez uma costura no volante, nas peças assim com esse mesmo tom de amarelo que tem no externo e com um desenho de um circuito elétrico aí que relembra, digamos assim, os carros elétricos. Ele tem uma FT 550 atualmente, e a gente tem um painel aqui que recria o painel original, até um painel da ODG bem bacana, mas a gente vai agora, na verdade, botar uma FT 700, que essa sim vai ter um painel digital e vai mostrar totalmente a modernidade assim dos próximos anos aí, que é a FT 700. O interior do carro foi muito bem feito, né? É uma coisa assim que andando no carro dá uma sensação fantástica. Os outros detalhes aqui da interna, ó, ou da externa, o pisca aqui foi inserido um pisca lateral aqui, bem como se fossem alguns carros modernos. Aqui, para quem percebeu, o capô não tem as entradas de água aqui, ou as ventilações que são tradicionais. O acabamento entre as colunas é um black piano, também para lembrar um pouco do original, mas não fazer totalmente. A traseira, o aerofólio, o Denny quis baixar um pouquinho a altura para fazer uma lembrança um pouquinho diferente. E o símbolo que originalmente é na lateral, ele passou para o meio, ó, mas ele foi todo inserido aqui, ó. E aqui ficou o nosso emblema da FTE. Aqui a gente tem uns faróis assim também, que são bem característicos, assim, futuristas, para mostrar realmente alguma coisa, uma ideia diferente. E que nem a gente disse, se é para fazer uma coisa diferente, a gente vai fazer para causar, né? Fazer um projeto que chame a atenção. Porque se esse carro tivesse as lanternas e as rodas e tudo original e uma cor tradicional, ninguém nem ia dizer que ele era elétrico. Então, é para mostrar realmente a placa aqui, ó, ela é rebatível para recarregar. Então aqui o sistema de recarga dele elétrico é aqui, no meio da placa atrás. A gente apagou o bocal de abastecimento original de gasolina. Aqui no porta-mala, ó, aqui a gente tem na verdade uma estação de recarga. Aqui tem o charger, que é o módulo que faz a conversão de tensão de AC para DC, para carregar a bateria. E a bateria, você está vendo que nem afetou o porta-mala praticamente. Ela é minimamente mais alta do que o tanque de combustível, o lugar do step era, e por baixo ela ficou também no lugar do tanque de combustível. Então, afetou muito pouco o que esse carro realmente pesa e como é que ele funciona. E para andar com ele, eu vou até botar um trecho aqui agora, que eu dei uma volta ontem com ele na rua, o pessoal já fez todos os testes, mas eu estava muito curioso para andar com ele. E até fiz uma brincadeira, fui levar o TK no aeroporto, dei uma voltinha com ele, vocês vão entender mais ou menos como é que esse carro se comporta aí. Vou fazer um Uber aqui, ó. Esse de Uber não? O frete tradicional para o aeroporto já está garantido. Primeira voltinha que eu vou dar de Gol elétrico, ó. É zero o carro, de um jeito que não dá para acreditar. E aí, sabe dirigir isso aqui? Tô aprendendo. Cara, o que distraciona? Oh. Cara, e o que desprega? Olha, a suspensão ficou firmezinha assim. Pô, empurra, cara. Empurrando, né? Legal que a maioria das pessoas não tem noção do que é esse carro aqui, né? Não tem ideia. Eu espero que o senhor me dê 5 estrelas aí pela hoje merece, hein? voltinha. Por favor. Ó, Dani, registrando aqui, ó. Não encosta em nada. Então tá, meu. Tchau. Obrigado. Valeu. Valeu. Vim pro aeroporto no Uber mais inusitado que existe. Esse motor aqui, então, é um motor que a gente usa no Fusca, né? É um powertrain que, mesmo que é um pouco menor que o do Gol, é praticamente a metade da potência. E esse é o inversor que está usando no Fusca, né? Então, aqui a gente está expondo eles para entender. Aqui é o eixo, onde é que liga, praticamente se instala aqui uma flange para colocar o volante. E daqui pode ser o câmbio, ou poderia ser até um cardão, uma ligação direta. Aqui onde é que entra e sai a água de refrigeração. E aqui as 3 fases que vêm, né, do inversor, de que controla a potência. Aqui tem alguns sensores que ligam, que é sensor de velocidade, temperatura e a CAN. Ou não, aqui não tem CAN, na verdade aqui é só os leitores de sensores que tem no motor. E aqui o inversor que vai ligado, né, recebe os 400 volts, por exemplo, ou 125 volts, depende do sistema de bateria. E manda o inversor para cá, manda para o motor a parte de tensão alternada. No inversor também tem aqui entrada e saída de água, porque ele também tem refrigeração.
E tem no outro lado o conector, que esse sim tem a comunicação CAN, que vai com a Fueltech, que é a VCU, que vai controlar esse inversor. Então aqui a gente tem um exemplo prático aqui do como é que é um motor e um inversor do carro elétrico aí. E tudo isso aqui que vocês estão vendo, né, essa loja está sempre aberta, né? Vou deixar de novo o convite. Façam parte do programa de vocês, se vocês são de outro estado e vierem para o Rio Grande do Sul, desçam no aeroporto, traga a família aqui, fala para a esposa que vocês têm que parar num lugar um pouquinho rapidinho, só para ver uma coisa e dê uma passada aqui na FT Store para conhecer tudo que a gente está mostrando aqui. Os carros que a gente vai ter expostos aqui sempre são volantes, a gente vai ficar trocando, então sempre tem uma oportunidade de ver alguma coisa nova, diferente. Pega aí uma camiseta para provar e para mostrar a paixão pela Fueltech também, a gente vai ficar agradecido aí. Mas agora é o seguinte, agora eu quero saber de botar a mão na FT700. Quem quer ver a FT700 funcionando também, levanta o dedo aí, deixa um comentário. Vamos lá. Agora é o seguinte, ó, aproveitando que eu estou aqui na sede, ó, vamos se apresentar, não? Como é que tá? Prazer, Luiz Fernando. Tudo bom? E esse projeto aí? Esse é um projeto do Bug Elétrico, 100% nacional. Projeto desenvolvido aí pela Aeon, tanto de carroceria, de chassi, todo o projeto pensando já em ser elétrico. Não, e é muito legal porque a gente participou desse projeto desde o início da concepção e agora ele está aqui numa fase final de testes aí. Lange tá aí. Tudo bem, pessoal? Tudo certo? Tá aí, ó, FT controlando o motor, né? Então aqui a gente tem um sinal, vai acelerar não? Vamos lá. Tá aqui, ó, tá no hub, né? Então tá super seguro aqui, ó. Olha, 5 kW, 6,8, já no fundo. – 20 kW tá dando. A gente está fazendo um teste de carga contínua, né? Então, com 20 kW, 40 kW, Sim, 60. 20 kW são 30 cavalos, 20 e poucos cavalos. Mais né? ou menos isso. Mas esse motor é o mesmo do Gol, né? Mesmo do Gol, A gente tem no Gol lá em torno de 150 na roda, né? Cavalos, né? E aqui a gente está limitado um pouco pela bateria, que é uma corrente menor. Então a gente está conseguindo tirar uns 90 cavalos aqui. Mas é um torquezão já, né? É, absurdo. Na roda 250 kg. E legal, e aí o motor elétrico fica ali atrás. Onde é que tá a bateria? No assoalho. No assoalho? Bateria VEG. Bateria da VEG no assoalho. O motor lá atrás, eixo, tração traseira. Muito legal. Show de bola. Parabéns, todo mundo lá. Tamo junto. Daqui a pouco tem novidade, tá? Vocês vão acompanhar comigo o primeiro teste que eu vou estar participando da FT700 num veículo, ó. Nosso Celtinha de teste. Daqui a pouco eu vou botar a mão ali na 700 e vou mostrar pra vocês ela funcionando em primeiríssima mão aí, ó. Eu vou mostrar pra vocês em primeira mão a FT700 funcionando num carro de teste. Vocês acham que ia ser o Calibra, mas na prática, deixa eu mostrar pra vocês. Esse Celta aqui, ó, é um dos carros que a gente sempre usa muito para muitos testes, até porque é um carro que é mais fácil de rodar, é um carro que a gente já tem há muitos anos e ele tem alguma preparaçãozinha aí, ó. Quem já viu, até abre o capô aqui, ó. Esse carro aqui, ó, até o brinco, ó, é o único dono, tem a placa das antigas, ó. Sujo, ó, tá vendo, ó? Motorzinho de VHC, com cabeçote de 1.8 VHC e o parte de baixo cabeçote do VHC com parte de baixo do 1.8. Tem aí. Quantos HP tem esse Celta? Vem cá. Esse aqui é o Henrique, nosso lasanheiro, o representante Ford da Fueltech Brasil aí também. Quantos Escort tu tem? 11. Puta que pariu, hein? Tá vendo? Inteiro em 11, para os pedaços. Não, que loucura. O Henrique é do time de suporte técnico, mas acaba trabalhando muito na parte de desenvolvimento também. Então tem uma interação grande de suporte e desenvolvimento, né? Isso. Então, vocês veem o Henrique na pista, vê o Henrique trabalhando, às vezes atendendo, mas na prática ele também sempre está junto envolvido com a parte de P&D, né? Faz bastante aceleração. E até deixa eu mostrar essa camiseta aqui, ó. Mostra aí, ó. Um membro orgulhoso do desenvolvimento da FT700. Tu realmente pode dizer que tu é um membro orgulhoso, tá aí sentada no carro para estar testando a 700. Então. Com certeza. E essa camiseta, até deixa eu contar uma história. Essa camiseta aqui, ó, um agradecimento muito especial à Malve, que é uma empresa, né, de Santa Catarina, um grande amigo nosso, Martin, que é um maluco por carro. O cara tem uns carros mais insanos do Brasil, vou dizer assim, ó. Gente boa, abração, o cara é louco como a gente gosta. E essa aqui foi uma parceria que a gente fez com a Malve para dar esse presente. Só que a notícia ruim é que essa camiseta é exclusiva só para os nossos funcionários que
que e não é uma camiseta que está à venda, é uma camiseta exclusivamente para quem trabalhou e quem trabalha na Feutec no desenvolvimento da 700. Então, essa aqui dá para se exibir aí. Quando o cara São poucos que tem. São poucos que tem, né? Mas o que eu vou mostrar aqui agora é o seguinte, ó. Leonardo Campos. E aí? Bom, Campos é o chefe do negócio aí, é o cara que está coordenando, né, todo o projeto de desenvolvimento da 700 junto com toda a equipe, né? E está pessoalmente aqui agora fazendo alguns testes aqui, apresentações. E na verdade o que eu quis mostrar para vocês? Um pouco do como é que é essa parte de testes. Obviamente, esse produto ele já tem quase 3 anos de desenvolvimento, 3, 4 anos, 3, 4 anos de desenvolvimento que a gente faz. Obviamente, para chegar ao ponto de rodar num carro é uma fase que já rodou muito em bancada, que já desenvolveu muito código. Tipo assim, a parte básica de desenvolvimento ela toma muito, é a grande parte. Agora a gente está numa fase que parece até, ela de certa maneira é uma fase final, né? Que é uma fase de implementação realmente na aplicação prática. E aí que a gente começa a botar em carros, por exemplo, onde é que tu tem que rodar, tu simula a situação real, tu realmente valida as funções e esse tipo de coisa. Esse carro aqui, para você ter uma ideia, o Frankenstein que ele é o seguinte, ó, tu vê o chicote aqui, ó, é um adaptador que ele serve para uma FT300, por exemplo, até uma 400, e aqui é um adaptador para 700, consegue virar atrás aqui? E aqui, ó, a gente tem, por exemplo, 2 plugs da 600, ó, que a gente está usando o pinout. Então, o carro que tem uma FT600, ele vai plugar direto na FT700 e vai colocar aqui os plugs adicionais, que são o C e o D, e o multimídia que adicionam os outros recursos, né? Mas o resto aqui, o mapa é igual. Aqui o GPS a gente não está nem conectado com a antena, tem a USB traseira, ó. Todo o produto tá, tipo, já é a versão final. Inclusive uma alteração que a gente fez, essa aqui é um case billet, ó. Ficou fantástico aqui. O acabamento dela, assim, é de chorar, né? E agora aqui, ó, vou mostrar pra vocês uma das coisas mais diferentes, assim. Aqui a gente tá olhando o logger, né? Então tu pode pegar realmente aqui, ó, conseguir ver todos os canais, consegue selecionar. Então, por exemplo, vamos ver aqui o map, ó. O carro aqui é aspirado, né? Mas tá dando uma leiturinha aqui, ó, por exemplo, quando tá no vácuo, onde é que tem? Aqui, ó. Que tava na lenta. Por exemplo, tá em PSI aqui, na verdade tava testando a unidade, mas aqui, por exemplo, tava 2000 RPM, 10% de borboleta. As temperaturas aqui, na verdade, tá toda em inglês, mas porque tava testando dessa forma, né? Então, analisar o logger aqui é uma coisa muito... tá. Ó, tô aprendendo. Então tu vê um zoom aqui, ó, zoom mais, zoom menos, consegue ver todo o funcionamento, ó. Vou dar uma brincada aqui para mostrar pra vocês, ó. Então tu tem a parte da interface, só tá com o painel configurado. O mapa principal de injeção. Tu tem um tablet aqui também que tava usando? Os mapas de injeção aqui, ó. Então, o mapa principal de injeção. Tem, ó, toda a tabela aqui, ó. Tu consegue modificar um valor, ó. Dá 2 cliques, aí e aí tu pode digitar, pode subir, pode reduzir. Então todo o funcionamento. Posso ligar o carro? Pode. Deixa eu ver o dash aqui, ó. Tá desengatado. Então, ó, vocês estão vendo aqui, ó, primeira funcionada pública de uma FT700, ó. Velocidade, ó, que legal. E tu vê por Bluetooth ele tá conectado, né? Wi-Fi, na verdade. Pro Wi-Fi. Tem uma parte, ó, o laptop, ó, tem a interface aqui conectada também. Ele também tá conectado sem fio, né? Sem fio, ó. Direto por Wi-Fi ou Bluetooth? Tá pro Wi-Fi também. Wi-Fi também. Agora sim, vou botar o dashboard da Mercedes, né? Na tela da ECU, né? Sim, a gente fez um exemplo de um dash assim que era... Só salvar aqui, ele vai... Já tá enviando direto. Isso, agora pode entrar lá. Olha que legal. Configuração. Aqui tem configuração, claro, dos RPM, dos valores ali, ó, mas é muito tri. Olha que legal aqui, ó. A gente entra aqui, ó, a gente consegue ver ela funcionando em tempo real. Pelo PC sem fio. PC, isso, ó. E daí, por exemplo, pra mudar o limite superior ali que tá baixo, né? Hoje ela tá com 9. Pode botar com menos? Não, tá, deixa 7.000, mas... deixa 7.000 pra, se quiser, o ponteiro mais correto. 700. E coloca menos divisões, de repente, consegue? Ou esse é fixo? Consegue. Até as de ele consegue 100,
tá com 10 divisões, ó. Com 7 divisões, por exemplo. 7 divisões. Variando. Ele tem um divisor, se quiser, por exemplo, indicar assim, sim. Ó, no caso. Sim. Por exemplo, poderia ser assim, vezes 100, né? Ali Sim, no caso, tem muitos que fazem assim. Poderia fazer assim. E daí no que salvar, ó, ele já mandou pra lá. Já manda. E já tá funcionando lá. Não tá. Não foi? Então tenta entrar de novo. Agora sim, ó. Aí ficou a linha vermelha aqui, ó. O alerta tava como 700, se eu não me engano. Aqui, ó. Sim. Aí manda. E já tá. Agora o alerta já tá 6.000. Mas é muito legal ver funcionando assim. Obviamente tem vários estágios ainda que a gente está pela frente de desenvolvimento, de finalização do produto. É uma das coisas que a gente até explica e o desenvolvimento do produto desse é uma coisa muito elaborada, né? Não é um produto que tu pega e bota no mercado direto, né? Tem muito teste, muita validação, é um produto super complexo, né? Ele carrega todo o software e muito mais do que, por exemplo, tinha uma FT600. Então, parabéns aí pro time todo, né? Com certeza, valeu. Vocês estão... toda a empresa trabalhando. Estou orgulhosamente trabalhando nesse projeto. E agora que a gente está nessa fase aí de começar a botar teste, vocês vão ver que vamos ter unidades aí da 700 já rodando nos carros. Eu quero saber, eu já sei qual vai ser o primeiro carro que eu vou botar uma 700, até vai ser uma surpresa. O pessoal achou que ia ser o Calibre, mas o Calibre não vai ser aqui. Ele já tem alguns testes ali nele, mas eu vou ter que fazer um carro mesmo nos Estados Unidos. Então, um dos meus carros aí eu vou ter que rodar com a 700 aí pra gente poder fazer todo o teste de desenvolvimento. A questão de entrega, do lançamento do produto, aguardem nos próximos meses. A gente queria estar entregando esse produto agora no final do ano, mas obviamente tem algumas dificuldades, tem algumas partes aí mais elaboradas no desenvolvimento que vai levar mais algum tempinho aí. Mas tá próximo, tá próximo. Até vou fazer uma brincadeira, tem um cara que sempre me enche o saco, que quer ser o primeiro a ter, que é o Newton, do Boi Bandido, ó. Eu ia tirar uma foto e botar no carro dele aqui pra ele ir postar no Instagram, dizer, ó, entrega a primeira FT700, mas se eu fizer isso, acho que ele vai ficar louco e eu vou ter um monte de gente que vai estar incomodando porque não queria ser o primeiro. Mas uma brincadeira à parte, o Bandido também é um dos clientes que tem muita gente que está esperando, a gente está muito ansioso, né? Tem todos os carros aqui que estão... A gente vai botar também a Ferrari, o Gol, o Calibra, o Camaro do Léo, a BM do Christian. Então, tem muita história para a gente contar ainda. É uma fase importante agora, uma fase importante de desenvolvimento. Estou muito contente com o que eu vi aqui na nova sede. Vocês acompanharam hoje nesse episódio a nova sede, a inauguração, o Gol elétrico. Foi um episódio assim que eu juntei um conteúdo que acho que interessa para muita gente, assim, é uma coisa muito, muito bacana poder estar compartilhando com vocês. Espero que tenham curtido e aguardem cenas dos próximos capítulos. Estou saindo agora para ir para o aeroporto, já para ir para o Speed São Paulo, vocês vão ver algum episódio relacionado a isso, se já não viram, não sei exatamente a ordem, e partiu para os Estados Unidos também. Então, obrigado para todo mundo que assistiu esse episódio, espero que estejam tão felizes quanto eu com a nova sede, com tudo que tem de novo acontecendo, e até mais.